O homem e suas máscaras. Guia para a cidadania holística, de Arno Rochol. Quem tem olhos para ver, que veja. Citação de Jesus. Conteúdo. Neste audiolivro você vai ouvir os seguintes capítulos: a máscara da educação, a máscara do amor, a máscara da liberdade, a máscara do tempo, a máscara da comunicação e a máscara do homem. Citação. Sempre que a tua vista estiver sã, todo o teu corpo ficará iluminado. Sempre que a tua vista estiver doente, todo o teu corpo estará escuro. Jesus. A máscara da educação. Do ponto de vista etimológico, educar vem do latim e significa conduzir para. Segundo Aurélio, educar é promover a educação, transmitir conhecimentos a, instruir, domesticar, domar, cultivar o espírito. É interessante observar que o termo educação expressa tanto o cultivo do espírito como a atividade de domar. Ele tanto significa transmitir conhecimentos a, como domesticar. E domesticar quer dizer tornar doméstico, amansar, tornar-se sociável. Será que o uso da mesma palavra para expressar instruir e domar é mera coincidência? É a mesma coisa educar uma criança e um bicho? Afinal, há necessidade de se educar um animal? Ou de se domar um ser humano? Você já notou, com certeza, que quase todos os bichos não gostam da convivência humana, não? E não me refiro só aos ditos animais selvagens, mas também a muitos domesticados. O que nós, animais pseudo-racionais, fizemos e fazemos com eles é horrível. Em geral, nós só os tratamos como objetos e lhes negamos qualquer caráter ou qualidades próprias. Só o homem civilizado teria personalidade, inteligência, alma e emoções. Os animais, por serem brutos, não têm direito à mínima animalidade. Por isso, eles têm de fazer inúmeras coisas pelo homem, inclusive a de sacrificar a própria vida por ele da maneira mais desumana e criminosa, como ocorre nas grandes criações industriais. Eles podem gostar da gente assim? Nota: veja o documentário Terráqueos. Há a possibilidade de vê-lo legendado ou dublado no YouTube. Observemos agora como se educa um animal para utilizá-lo numa atividade qualquer. Em geral, se obriga um bicho a fazer algo que não é do seu gosto ou natureza por meio de castigo ou recompensa. Quando ele faz o que se quer, ganha elogios, afagos ou uma guloseima. Quando não faz,
é castigado com maus tratos e outros abusos terríveis e irracionais. Se você já conviveu com um animal, conhece as vantagens desse sistema de educação. Mas o domador recompensa o bicho por quê? O que se tira dele e se dá a ele em compensação? Tira-se a sua liberdade em troca de sua domesticação. Ele deixa de ser livre e não pode mais viver de acordo com a sua natureza. Essa aberração ainda se considera humana, lógica e natural. Veja agora como é a educação humana. Quando você se comporta bem, como pais, mestres e autoridades querem, aí você é recompensado com elogios, atenção e até presentes. Mas ai de você se não fizer o que mandam. Aí sofre castigos físicos e emocionais. As reações, portanto, dependem da sua atuação e das intenções de seus pais e mestres. Mas você é recompensado pela perda do quê? E castigado por quê? A questão do método de educação seria secundária se as escolas fossem só um lugar no qual se transmitissem conhecimentos como história ou geografia. A escolarização, porém, é mais do que isso. E aí se revela o seu fim, o de confundir ensino, transmissão de noções, com aprender, captação e compreensão da realidade. Será que essa confusão surgiu por acaso ou é intencional? Afinal, para que existe o ensino escolar? Para o bem dos formandos ou para bitolá-los? Para serem cidadãos responsáveis, críticos e sábios, ou para servirem aos interesses dos que mandam na sociedade e nos currículos escolares? No atual sistema de ensino, se defrontam duas partes desiguais: as autoridades, pais e mestres, e os súditos, filhos e alunos. A transmissão de saber é unilateral, de cima para baixo, de uma parte ativa para outra passiva, de uma poderosa a outra fraca. E o ensino convencional, em geral, é restrito, elitista e caro. O processo natural de aprendizado da vida se observa na natureza. Ele é espontâneo, harmônico, justo e dinâmico. Na atual educação formal ocorre bem o contrário. E assim se colhem os frutos dessa escolarização alienante com alunos bitolados e infelizes. Por meio dela, o desequilíbrio, os conflitos e a rivalidade já nos são inculcados desde a mais tenra idade. Aliás, por falar nisso, hoje se vê tanta exploração e injustiça, não? Se vê em operários mal pagos, crianças abandonadas e milhões na miséria. E a gente também vê tanta corrupção, roubalheira e crime. Mas afinal, qual foi a escola que ensinou as autoridades a serem corruptas e a governarem desse jeito? Qual foi a universidade que formou doutores em explorar os outros cegamente? As grandes nações se orgulham do seu sistema de ensino e justificam a sua superioridade com provas numéricas. Por quantia de alunos, livros, escolas e universidades. Seu progresso científico e tecnológico seria superior por quantidade de conhecimentos. E se ignora totalmente a qualidade do seu saber. É antigo o ditado que diz: não é para a escola que aprendemos, mas para a vida.
Concordo plenamente. Só que, quando entramos no colégio, ninguém nos diz para que tipo de vida que vamos ser deformados. Se fosse para aprender a levar o atual tipo de vida, garanto que ninguém entraria numa escola. Só obrigados. Mas que interessante, não? Nos grandes países livres e democráticos, o ensino escolar é obrigatório. Não é estranho isso? Será que ele é obrigatório só para nos livrar da ignorância? Ou não será para nos modelar segundo a vontade dos donos do poder e para não sermos livres como realmente gostaríamos de ser? Você já se questionou por que desaprendemos a viver bem, com saúde e em equilíbrio? É óbvio, porque somos educados para o egoísmo, a indiferença e a autodestruição. Porque somos ensinados a conviver com a injustiça e a aceitá-la acomodados. Você ainda duvida? Pois então me diga, é justo um sistema baseado na tirania do homem sobre os demais seres, que seriam inferiores só por não terem a nossa ilusória educação? O que irá acontecer se não rompermos o espiral de desrespeito pedagógico passado de superiores a inferiores, de mestres para alunos? Que geração vai ter a coragem de interromper a pedagogia da destruição que está nos levando à hecatombe ambiental e ao suicídio coletivo? Que instituições educativas vão dar o primeiro passo no ensino de uma convivência justa, construtiva e amorosa? Que país ou continente irá adotar a legítima pedagogia da liberdade? Quando vamos finalmente aprender da nossa verdadeira história? Durante toda a vida, as autoridades querem que sejamos bem educados. Devemos ser bonzinhos e os melhores em tudo. Até no fim da vida temos de morrer bem. Não se mate, que isso é coisa de pessoa ruim. Mas matar milhões de pessoas pela miséria, fome ou em guerras, isso sim é coisa de gente fina, super bem educada. Não pense agora que por causa disso eu sou a favor de uma educação permissiva ou anti-autoritária. Pelo contrário, a função social dos pais, mestres e autoridades é importante. Sem arrimo familiar, por exemplo, nem conseguiríamos sobreviver nos primeiros anos de vida. E os professores podem nos transmitir as experiências e os conhecimentos adquiridos pelos anos. Sem autoridades, também seria complicada a vida comunitária. Há tanta gente, né? Todos com temperamentos e interesses diferentes. Iria virar uma bagunça total, não é mesmo? Mas, espera aí, bagunça total? Não é isso que estamos vivendo? Então, será falsa a tese da necessidade de pais, mestres e autoridades? Ou será falsa a atuação deles? Está na cara, não? O engano deles e da maioria é confundir aprendizado com domação. É desrespeitar a liberdade pessoal em troca de obediência cega. É confundir serviço, isto é, servir ao próximo, com despotismo. É abusar de encargo familiar e social para tirar vantagem dele. A educação autêntica não é um método escolar, mas um sistema de vida. Nós aprendemos desde o instante de nossa geração até a última batida do nosso coração.
O aprender faz parte da essência de todas as células e átomos. É um processo de vital importância porque a vida se mantém pela comunicação do saber. E quando se quebra ou se deturpa esse processo, provoca-se o desequilíbrio, a desintegração e a morte. Ainda poderá levar tempo até reformarmos o nosso desvirtuado sistema educacional. Mas cada uma de nós já pode dar uma grande mão nessa reforma, começando-a por si própria. E se cada uma de nós não aprende o que é viver bem, para que vivemos e por que vivemos, quem vai aprender por nós? Não entregue jamais a sua liberdade e a sua vontade nas mãos de terceiros, que isso nunca dá certo. E faça um grande favor a si e a todos. Convença-se da urgência das reformas que precisamos fazer, da situação delicada em que vivemos. Se não fizermos nada agora, como será o amanhã das nossas crianças? Está mais do que na hora de aprendermos a viver em equilíbrio, com justiça, amor e respeito, como a natureza nos ensina. Como a ser criadora nos demonstra pelas leis físicas. E este aprendizado dura a vida toda, porque é a vida. Quem não o acompanha, vegeta e morre, ou deixa que outros o matem ou façam vegetar. É isso, amizade. Como tantas outras máscaras, também a da educação deve ser desvelada para evoluirmos como seres cientes e conscientes. Por isso, que tal? Vamos seguir aprendendo? Então passemos à próxima máscara, que você sabe, ainda é longo o nosso caminho. A máscara do amor. Eu te amo, minha querida, te adoro, paixão de minha vida, e vou te amar para sempre. Promessa de amor eterno ou só pelo tempo que dura? O que você acha? Você acredita em amor à primeira vista e nas flechas certeiras do Cupido? Você se sente ofendida se lhe declaro agora que a amo? Ou só aceita que diga, eu gosto de você? Mas Jesus não disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem? E agora? O amor existe ou é um mito? Antes de mais nada, saiba que sempre tento ser amoroso porque o amor é realmente o nosso destino. É a sina de todos os seres. Você duvida? Então veja, por exemplo, como um trigal ou uma macieira agem. Você semeia os grãos de trigo e do seu germen frágil nascem espigas repletas de grãos. Para quê? Para servir de alimento, porque o trigo é amoroso. E da semente da macieira cresce uma árvore que dá flores na primavera e frutos como alimento no verão. Tudo por amor, porque amar é a sina de todos os seres. Se todos os seres agem por amor, ele é real.
Por que falo, então, de uma máscara do amor? Porque a maioria desaprendeu o significado do amor verdadeiro e passou a lhe dar um sentido falso. E esta confusão prejudica o nosso coexistir. Um engano perigoso e muito comum é o de se confundir amor, sentido da vida, com paixão, artifício genético para garantir a reprodução da espécie. Isso ocorre quando não se distingue entre emoções afetivas conscientes e sensações físicas hormonais. As emoções vêm dos sentidos e podem ser racionalizadas. As sensações passionais resultam da atividade dos hormônios quando o corpo amadurece para a reprodução. Amor e paixão, aí, não se opõem, mas se complementam. E se reforçam se não cairmos no conto do amor que a paixão gosta de nos passar. Para não sofrermos mais por confundir as duas coisas, vejamos. O amor é o nosso destino porque a Ser Criadora nos fez como ela é, amorosa. Ela nos deu a terra, a natureza e a vida por amor, sem exigir nada em troca. Só para gozarmos a sua felicidade em harmonia com todos os seres, órgãos, sistemas e organismos. E também nos deu as leis físicas por amor, para que a nossa convivência não virasse libertinagem e caos. Amar, pois, é dar-se sem cobrar nada. É vibrar na sintonia da vida. É respeitar as leis físicas e promover a convivência harmoniosa de todos os seres, órgãos, sistemas e organismos. Amar é respeitar cada órgão conforme a sua função e cada ser de acordo com a sua condição natural, justa e divina de ser. A paixão também é parte natural, justa e divina do nosso ser e faz parte do instinto de procriação ou sobrevivência. Nem mais, nem menos. Mas quando uma pessoa se namora, quantas vezes não perde a cabeça, não? Ela chega a ficar cega e sofre bastante. Por que será que a paixão nos aflige tanto? Nota: a palavra paixão vem do latim passio e significa sofrimento. O instinto de procriação ainda é uma herança da nossa fase animal quando evoluímos de macacos para ditos seres racionais. Alguns cientistas dizem que essa passagem ainda não se completou porque na natureza nada ocorre em saltos, só em processos. E nós estaríamos apenas no intervalo do jogo evolutivo, a meio caminho da evolução de animal instintivo para ser racional. Uma das causas desse processo ser doloroso é a confusão que se faz entre instinto de procriação e amor. Sofremos porque, quando amadurecemos sexualmente, entregamos, na maior parte das vezes, o comando de si à paixão e não à razão. Mas pior é a minoria que explora isso para nos manipular emocional e moralmente. O efeito disso é sempre igual: desequilíbrio e graves problemas pessoais e sociais. Um outro fator que também nos atrapalha muito é o de pensar em dicotomias, como no caso do bem e do mal. Isso advém das religiões maniqueístas, cujos valores se baseiam na oposição de um Deus e um diabo. E segundo os autores homens dessas religiões, a sexualidade seria pecaminosa porque seria fruto do capeta. No Gênesis da Bíblia se lê, por exemplo,
que Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu-o a Adão, e eles viram que estavam nus. Javé, então, expulsou-os do paraíso para não comerem mais da árvore da vida que os tornariam imortais como ele. E Javé ainda rogou outras pragas, como a da inimizade entre o homem e a mulher, entre os filhos dele e dela, da gravidez e do parto dolorosos, do desejo da mulher pelo homem, do seu domínio sobre ela, do trabalho penoso e da morte. Essa descrição, como se sabe, é mitológica. Ela foi inventada para explicar uma fase da evolução de um povo quando seus antepassados perderam o equilíbrio original. E poderia continuar sendo um mito se sobre ele não se tivessem construído religiões e sociedades. Elas tinham que degringolar porque sociedades que cultuam valores mitológicos criam normas irreais. A dita expulsão do paraíso causou desvios no sentido existencial dos povos que adotaram o Gênesis, como também uma grande desorientação sexual. A nudez e a procriação natural foram aviltadas, gerando-se a repressão da carne. Valorizaram-se os órgãos genitais, sobretudo os masculinos, em detrimento de outros. E essa cultura acabou se impondo em grandes partes do mundo. Mas por que o falo seria mais importante que o cérebro ou o estômago, por exemplo? Por um refinado motivo de domínio. É que os órgãos reprodutores garantem a nossa sobrevivência, e quem os regula controla a geração de novos homens. Pode dominar assim toda uma sociedade, ainda mais quando esse comando seria sagrado e teria um aval divino. Criaram-se com isso estruturas sociais machistas, costumes desnaturais e leis esdrúxulas. Delas resultaram culturas esquizofrênicas que abominam os prazeres da carne, mas os adoram às escondidas. Que fizeram do sexo uma anomalia e da mulher um instrumento de procriação e objeto de prazer. Só do homem, claro. Veja o papel que a mulher e a sexualidade desempenham nas religiões monoteístas. Observe as normas vigentes nas culturas baseadas nelas. Repare nas respostas que dão às questões sexuais. Aliás, você já observou a ética das religiões baseadas no amor? Que diz zelar pelo respeito à vida, mas benze armas assassinas de milhões? Já notou a diferença gritante que há entre o desprezo à mulher e a obcecação pela Virgem? Como podem celibatários inaptos entender de sexo e casamento? Com que prática se metem na vida íntima das pessoas e ditam normas sobre o uso de partes tão sensíveis do corpo? Você emprestaria o seu carro a alguém que só aprendeu a dirigir na teoria e não tem nem carteira de habilitação? Você voaria com um capitão que nunca pilotou um avião? E é isso que ocorre há séculos no campo da sexualidade. Até hoje, em plena era das especializações em todas as áreas. Se alguém ainda duvida, observe, informe-se, compare. É amor quando um sexo limita o outro ou quer gozar mais que o outro? Quando uma forma de união sexual reprime ou avilta as outras? É amor o que se vê nas instituições e empresas nas quais os homens detêm o comando e discriminam as mulheres? É amor a violência de muitos homens contra as mulheres
e o seu desprezo visível a elas? É amor quando a mulher aceita, calada, o papel que o homem lhe impõe como esposa sem direitos, serva de Deus, ovelha fiel ou simples objeto de seu apetite sexual? É amor quando garotas assumem passivamente o papel de objeto sexual ou servem como misses ou coelhinhas de playboys? Nota: tradução literal de playboy, brinquedo de garotinho. É amor calar diante dessas aberrações, inclusive com as que sofremos na própria carne? Hoje, felizmente, muitas pessoas já veem as máscaras do homem, mas ainda nos falta uma nova ética, mais justa, ecológica e amorosa. Uma ética que não reprima nem comercialize a sexualidade, que pratique o respeito pela vida por meio do amor, também pelo respeito à privacidade do nosso prazer individual e pelo fomento do gozo coletivo das coisas agradáveis da vida. Você agora sabe que a Criadora fez tudo, inclusive os órgãos sexuais, não para a nossa desgraça, mas para o nosso bem, e que o amor é o caminho que nos leva a ela e ao sentido da vida. Pratique o verdadeiro amor onde quer que esteja. Não desista nunca. Pela intuição, sabemos que nascemos amorosos. Pela razão, podemos dar um passo à frente, aprendendo por que amamos e como amar de forma consciente. Este aprendizado é um processo lento, porque faz parte do processo da vida. Se você quiser trilhá-lo, entre na conscientização do amor e você jamais se arrependerá. Viva consciente, seja responsável, também na cama, claro. Não tenha medo, tenha coragem e vontade. Seja crítica e lembre-se que o verdadeiro amor tem a garantia absoluta da felicidade porque tem a garantia de quem nos criou. E vamos à próxima máscara, porque o nosso caminho ainda é longo. E é prazeroso trilhá-lo amando intensa e conscientemente. A Máscara da Liberdade. A inscrição da bandeira de Minas Gerais, criada pelos Inconfidentes, é Libertas Quaesera Tamen, liberdade ainda que tardia. Tiradentes deu a sua vida pela independência nacional. Mas que curioso, não? Tanto em 1789 como hoje, há pessoas que morrem pela liberdade e outras que matam em nome dela. Você duvida? Então observe. Qual o exemplo que mais foi seguido até hoje? O de Tiradentes ou dos colonizadores? A liberdade sempre foi um tema delicado e sofrido em toda a evolução humana. Ela foi desprezada e aviltada, pouquíssimas vezes respeitada. Que dirá fomentada? Mas hoje não, já ouço muitos dizerem: a liberdade é um direito fundamental sagrado e inalienável.
E assim se gozam as vantagens da liberdade adquirida pelos progressos da vida moderna. O automóvel, por exemplo, nos libertaria da dependência do tempo e do espaço. Conquistas técnicas e o acúmulo de capital nos libertariam de carências e limitações. De onde vem o dinheiro, como e a custa do que e de quem, isso nada tem a ver. E viva a liberdade! A própria, é claro, a dos outros não, ora. Ou você está achando que a gente é trouxa? O conceito de liberdade também é usado em muitas expressões como liberdade religiosa, de imprensa, liberdade de consciência, liberdade poética, libertação dos escravos, guerras libertadoras, livre-arbítrio, etc. Como se pode ver, liberdade é um termo muito eclético. Mas será mesmo? E se for, por quê? A palavra liberdade vem do latim e significa livrar, liberar, tornar livre. Não é curioso isso? Só se livra alguém que é escravo, não é? Isso quer dizer que primeiro se inventou a escravidão e só depois a liberdade. E se éramos escravos um dia, quem nos garante que somos livres agora? Será que a liberdade, tão glorificada e garantida pela Constituição, não é de fato só mais um mito? Não. A liberdade realmente existe. É real como o amor, porque faz parte da essência e do sentido da vida. E como no caso do amor, o grande problema é confundirmos liberdade com dependência e escravidão. A causa disso é a ilusão de se achar que liberdade seria fazer tudo o que se quer, quando se quer e como se quiser. E só o homem seria livre. Todos os demais seres não. Você lembra dessas criações machistas? Por isso, para evitar a confusão entre liberdade mitológica e a real, vejamos alguns detalhes. No Aurélio se lê que liberdade é a faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. É o poder de agir no seio de uma sociedade organizada segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas definidas. Dessa definição, podemos distinguir 3 pontos básicos. É um poder agir pela própria vontade dentro de leis definidas. Ou seja, a liberdade não é um ter de agir determinado por terceiros sem norma alguma. A liberdade, portanto, não é absoluta nem ilimitada. Agora vem a questão básica de quem define as normas que colocam limites à nossa capacidade de agir segundo a própria determinação. Enfim, de quem define o que é liberdade. Essa definição é fundamental porque quem regula as leis do nosso poder agir também define os limites de nossa ação. Ele demarca o sentido e a dimensão de nossa liberdade. Outro detalhe relevante é o que diz respeito ao agir segundo a própria determinação. Determinar significa marcar termo a, delimitar, fixar. E aí devemos nos perguntar: quem estabelece a nossa própria determinação? Ou seja, quem fixa a nossa delimitação? E quem diz que só nós, seres humanos, temos determinação própria e as plantas e os animais não?
Para evitar uma análise estéril e erros de interpretações subjetivas, vamos nos orientar por critérios objetivos que existem independentes de nós, que são reais e não inventados pelo homem. Nós encontramos esses critérios na natureza e nas leis físicas. Vejamos, pois, se na natureza há liberdade e de que forma ela se manifesta, ou seja, de acordo com que determinação existe uma liberdade natural e por quais normas ela se orienta. Costuma-se agrupar os seres em 3 divisões principais, em minerais, vegetais e animais. Observe um mineral como uma pedra. Ela, por acaso, é livre para virar um limoeiro ou para sair correndo quando lhe der na veneta? E um animal como o cão, ele tem liberdade para se tornar uma vaca se tiver esse desejo? E a vaca é livre para decidir se hoje vai dar leite e amanhã café? Você já viu um bugio querer virar gente ou um pé de milho matando um pé de feijão? Por que não se vê isso? Porque todos os seres agem de acordo com a determinação de ser de sua natureza mineral, vegetal e animal, dentro das normas físicas que a ser criadora lhes deu. Ou seja, agem segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas definidas. Eles, portanto, agem com liberdade total, conforme a definição de liberdade do Aurélio, que é consenso geral. Agora, repare como o homem age. Não é ele quem tenta determinar tudo e demarca o sentido de sua vida como fim único do universo? Não foi o homem que inventou as leis que regem a sociedade? Não é ele quem desrespeita tudo, inclusive as suas próprias leis? O homem, pois, é o único animal que não é livre, porque não age de acordo com a definição de liberdade. Que coisa, não? Por que será? Ora, porque foi o homem que criou o mito da liberdade subjetiva. Perdão, da liberdade absoluta para alguns grupos de homens, é claro. E que se dane a liberdade de todos os demais seres. Mas por que será que esses grupos ignoram a sua determinação divina? Por que desrespeitam os seus limites e deturpam o sagrado dom da liberdade concedido pela Criadora? Todos os povos sempre se orientaram por certos princípios reunidos em códigos e transmitidos pela tradição oral ou escrita. Alguns grupos, como os nativos das Américas, permaneceram fiéis aos seus princípios durante séculos. Outros não, como alguns povos das ditas culturas civilizadas. Com o tempo, suas leis foram se avolumando, complicando e passaram a ser do domínio exclusivo de alguns homens. Quais? Dos que detinham o poder. E os demais membros da sociedade ficaram a ver navios. Na Grécia, por exemplo, criou-se a ética, a ciência da boa ou má conduta. Os romanos tinham a moral, que vem de mores, costumes. Os europeus depois fizeram uma mistura dos códigos greco-romanos com as leis judaico-cristãs. E tudo teria continuado numa boa se eles tivessem ficado na sua. Mas não. Alguns povos europeus tiveram que avançar sobre outros para explorá-los. E impuseram as suas leis aos colonizados, desrespeitando a liberdade deles. Sem vergonha nem ética alguma. Perdão, com a moral deles, claro,
europeia, cristã, branca e muito civilizada. Hoje sofremos os efeitos desses avanços morais em todos os setores e níveis pela imposição de se ter que viver pelos critérios irracionais dos atuais senhores, os cristãos capitalistas neoliberais. E tente ser livre para ver o que acontece. Aliás, até os seus pensamentos não são mais livres. E você ainda nem notou. Se quisermos construir uma sociedade justa e livre, temos de adotar um código com normas objetivas, livres de interesses grupais. Devemos fixar leis que sejam válidas para todos os seres, inclusive os humanos, sem exceções. Desde a menor abandonada até o presidente da República, de acordo com a responsabilidade da função de cada uma, e não de acordo com suas posses, posição social ou capital. A nova moral deve ser holística e se orientar pela ecologia. Esta nos ensina que, na natureza, tudo interage e se transforma sem ganhos nem perdas, em equilíbrio e liberdade. Por isso, paremos de nos escravizar pela falsa lei do crescimento econômico injusto e destruidor. Libertemo-nos pela lei conservacionista e pelo respeito à biosfera. Paremos de nos destruir pela ânsia de possuir terras, prestígio, bens e capital. Há um teste simples que você pode fazer para ver se está vivendo em liberdade. Se a sua maneira de agir a torna feliz e faz outras pessoas felizes, então você está agindo com liberdade. Aplique o teste a todos os organismos sociais e você verá quais são os grupos que vivem livres e quais não. Nunca se entregue a nenhum tipo de escravidão. Mesmo que tente reprimir a sua liberdade, não desista de praticá-la onde quer que esteja. Não aceite os papéis que os tiranos da falsa liberdade querem lhe impor, seja como consumidora boba, eleitora despreparada ou operária, funcionária, colaboradora da nossa infelicidade e destruição. Enfim, como escravos deles. A ser criadora nos deu o dom da liberdade no instante da evolução, quando passamos de animal instintivo para racional. O ser mineral, vegetal e animal é livre para agir como é. Nós somos livres se agimos como seres racionais e emotivos, sensíveis e inteligentes. Não sendo isso, somos escravos da irracionalidade, da frieza e da indiferença. Vivamos a liberdade com consciência, amor, justiça e responsabilidade. E prossigamos, porque você sabe, bem longo é o nosso caminho. E é muito gostoso trilhá-lo também com a consciência da liberdade. A Máscara do Tempo.
Costuma-se dizer que falar do tempo é contar mentira. Tempo é dinheiro, dizem outros. Não tenho tempo, desculpam-se muitos. Além disso, ainda há o significado original da palavra: duração de sensações ou fatos periódicos, como presente, futuro, horas, dias e anos. Você já deve ter notado que, nessa acepção, o tempo passa depressa, não? Como também parece voar quando desfrutamos de uma situação ou companhia agradáveis. No caso inverso, com pessoas ou coisas chatas, o tempo parece não passar. Além disso, quando criança, sentimos o tempo de uma maneira diferente da sensação que sentimos na juventude ou na terceira idade. Bem no começo dos tempos, as pessoas se orientavam pelos astros e pelas estações do ano. Devagarinho, os mecanismos de contagem do tempo foram se aperfeiçoando. Hoje, medimos a velocidade em centésimos de segundo ou em anos-luz. O tempo é um princípio físico-biológico presente em todos os organismos. Ele envolve as galáxias e as estruturas subatômicas. Como tal, quem define o valor do tempo determina a vida de um povo. Dando-lhe um sentido mitológico, por exemplo, constroem-se sociedades falsas. Por isso, importa desvelar também a máscara do tempo. E o quanto antes, melhor. Pelo menos antes que seja tarde demais. Quando a gente confunde ou desvaloriza algo, cria-se, em geral, um problema. No caso do tempo, isso ocorre, por exemplo, quando só o vemos como dinheiro. E para agravar, quando ainda achamos que esse tempo pertenceria só a uma geração, a atual, e só a uma sociedade, a capitalista consumista. Por essa concepção, cada grupo político, econômico e religioso só pensa em seu período de poder e no modo de assegurá-lo, de preferência para sempre. Esses grupos vivem tão obcecados pelo seu poder egocêntrico que perdem de vista a real dimensão do tempo da vida. E este é feito de amor, liberdade e harmonia. Como chegamos a essa perda? Você ainda lembra daquela disputa entre os cientistas e a Igreja de Roma? Pois ela também acabou abalando a nossa concepção de tempo. Depois da ruptura entre as duas partes, os cientistas ficaram com o lado físico-biológico do tempo, enquanto o seu aspecto metafísico transcendente continuou nas mãos das religiões, sobretudo da católica. Os cientistas, por isso, nos respondem às questões de quando surgimos, como, qual a idade de algo ou quanto tempo vai durar um fenômeno. Mas na hora de dizer o porquê de tudo, aí calam. Eles, por exemplo, não investigam por que o tempo existe, nem como surgiu. Se o fizessem, também chegariam a ser criadora. Claro, porque ela também é a criadora do tempo. Alguns até abordam temas transcendentes e tentam compreender a mente de Deus, como o britânico Stephen Hawking. Mas, do jeito que fazem, matematicamente, não vão muito longe, porque a nossa mente e os números são relativos e limitados. E uma cabeça limitada não entenderá o absoluto, como um oceano não caberá num laguinho. Além disso, a vida não é uma equação matemática, mesmo contendo muitos elementos fixos e mensuráveis.
Essa divagação pode parecer inútil se não dissesse respeito ao precioso dom da vida. Vendo a nossa existência física só como uma cronologia de fases, ela é de fato um simples segundo, se comparada com a idade do nosso sistema solar. Este tem uns 14 bilhões de anos, enquanto o homem sábio surgiu há apenas uns 5.000 anos. Em relação ao período anterior a ele, isso equivaleria a um dia. E assim mesmo, só nas últimas 6 décadas, quanta besteira o dito homem sábio já fez, não? Por quê? Vejamos. Muitas pessoas têm um medo enorme de morrer ou de não aproveitar bem o tempo de sua passagem física pela Terra. Por isso, tentam prolongar essa breve fase de várias maneiras. Na antiguidade, muitos morreram à procura da fonte da juventude. Depois, matou-se muito pela criação do elixir da vida. Hoje, se investe em grandes recursos para se prolongar a beleza por entre as rugas do rosto. Isso, contudo, gera perda do sentido da realidade, porque tempo e vida não são atributos do ter. Como tal, não são objetos de posse. Tempo e vida são valores do ser. É claro que se pode prolongar o tempo da vida física na Terra, mas isso não garantirá por si só uma melhora na qualidade dessa passagem, porque a vida não é só um fenômeno numérico de quantificação de meses ou anos. Ela é, essencialmente, uma conscientização da qualidade do nosso estado de ser. E este é determinado pelos limites e pelas leis que regulam a vida na Terra. O tragicômico da visão materialista do tempo é que ele, por si e em si, nem existe. Ou melhor, só existe como sensação psicológica, condição biológica ou avaliação intelectual de um observador. O tempo físico e suas manifestações, portanto, são relativos ao modo como o vemos. E a nossa visão do tempo pode ser realista ou falsa, de acordo com o sentido que lhe damos. O tempo real é divino, pois sabemos que a ser criadora é eterna e que somos parte dela. Como tal, também somos eternos. Nascer e morrer, assim, só é passar de uma forma de ser para outra. E neste processo, sempre estamos com a ser criadora. Sempre estamos nela. Quando nos conscientizamos disso, vivemos plenamente. Mas, quando do tempo fazemos dinheiro ou um meio para explorar a todos, aí geramos frustração e perda de controle sobre o nosso destino. E para que prolongar a monotonia de uma vida injusta e materialista? Para que acelerar cada vez mais a destruição do meio ambiente e a morte? Hoje estamos fazendo bem isso. O nosso ritmo diário, corrido, insensível e adoidado, já não possui quase mais relação alguma com o compasso da vida, nem com o ritmo biológico natural da evolução. Transformamos a noite em dia, os dias em ciclos alucinantes de trabalho, muitas vezes irracional, as estações em épocas de liquidação. Os meses são contados em prazos financeiros, os anos foram divididos em balanços comerciais e períodos de regimes políticos dirigidos por líderes inaptos ou corruptos. Mas não adianta.
Por mais que tentemos, jamais iremos fugir do nosso destino. Mesmo que as autoridades construam novos centros na Lua ou em outro planeta, lá a existência delas também será frustrante e artificial. Porque lá também viverão a ilusão do tempo, desligadas do passado, num presente fantasioso, sem perspectivas de um futuro realmente equilibrado e feliz. Se o homem fosse inteligente, saberia que ele e a sua concepção de tempo, mais cedo ou mais tarde, também irão virar pó. Nós podemos dar um jeitinho aqui, outro ali, podemos construir mais bugigangas, mais prédios, mais fábricas, etc. Podemos avançar mais no espaço e no tempo, mas um dia sempre chegaremos ao limite de tudo. Também ao limite da atual concepção falsa de tempo. Talvez até mais cedo do que não esperamos. É isso que queremos? Ou é isso que nos obrigam a crer que queremos? Qual o sentido que você dá ao seu tempo pessoal, familiar e coletivo? Nascemos só para ser operários mal remunerados e para aumentar a riqueza de uma minoria? Estudamos só para ser eleitores dos políticos que geram a nossa destruição? Vivemos só para ser um número de registro, de CPF, de título eleitoral ou carteira profissional? Morremos só para ser os agentes do fim dos tempos? Os senhores do Apocalipse? A lembrança sempre foi parte importante da vida de muitos povos. A memória do passado era a garantia do seu presente e do seu futuro. Era o dom sagrado do tempo da vida. Onde o cultivamos hoje? O tempo atual é feito de esquecimento. O que valia ontem, hoje não mais importa. O que hoje é moda, amanhã poderá ser desdém. A tradição tornou-se um objeto de posse, de entrave ou de comércio. É endeusada ou ridicularizada. A projeção do futuro sempre foi um catalisador social decisivo. A esperança de dias melhores deu muita força a grupos humanos. Ela os motivou a lutar por justiça, por respeito e por mais direitos. A crença num futuro melhor sempre foi mais forte do que as mais poderosas armas letais. Está em nossas mãos o que fazemos ou deixamos de fazer com o tempo. Respeitando o nosso sentido de ser e as leis físicas, gozaremos de uma vida prazerosa e equilibrada já durante os anos que passamos na Terra. Não respeitando isso, geramos o tempo do ódio, de conflitos intermináveis e da destruição. E esse tipo de tempo parece prevalecer em partes cada vez maiores do mundo. Mas, você sabe, pode se enganar a poucos por um tempo. Pode se enganar a muitos por muito tempo. Mas enganar a todos para sempre? Jamais. A ecologia nos oferece a possibilidade de se criar uma concepção real do tempo. Com esta, podemos construir um presente justo, equilibrado e feliz. O tempo ecológico é o tempo da vida que vale o prazer de ser vivido, aqui e agora. Este presente é a garantia certa de um futuro melhor. Tentemos acertar o nosso relógio interno com o ritmo da vida e com o biorritmo da natureza. Vivamos essa nova era com disposição, consciência e responsabilidade.
também no sentido das gerações futuras, pois agora você já sabe, de tempo em tempo sempre é bom refletir sobre ele. E todo momento vivido com consciência vale uma eternidade. Por isso, passemos à máscara seguinte, porque o nosso caminho ainda é longo. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A máscara da comunicação. Quem não se comunica, se trumbica, já dizia o velho guerreiro, levando 2 dedos dos lábios à plateia com seu gesto típico. Mas também houve casos de gente que comunicou e se estrepou. Os antigos mensageiros, por exemplo, eram recompensados quando traziam boas novas, mas também podiam ser degolados se eram más notícias. Hoje, inúmeros jornalistas são presos, torturados ou assassinados por causa de notícias. Por que será? Bem simples. É que para viver e sobreviver, as pessoas dependem umas das outras em todas as áreas, mas principalmente na da comunicação, na troca de informação e do saber. E quem controla esse campo também pode dominar as pessoas, pode determinar o seu tipo de vida e o rumo de sua história. Os poderosos de todos os tempos sempre obtiveram as suas riquezas e posses e os mantiveram também por meio do manejo da informação. Mexer com o saber, abrir o jogo, é meter-se com os donos do poder. É lidar com a vida e a morte. Lembra-se da censura durante a ditadura? Você se dá conta da manipulação dos fatos e das notícias que ocorre diariamente? Isso contraria a verdadeira comunicação que se dá pelo processo da vida. Obstruindo a passagem de informação ao menor ser, interrompe-se o fluxo da vida. Bloqueando-a pela mentira, ele é deturpado, e aí se gera desequilíbrio, infelicidade, caos e morte. Nunca se comunicou tanto como hoje, mas paradoxalmente nunca se viveu tão isolado e solitário. Nunca fomos bombardeados com tantas informações, mas a maioria anda qualitativamente muito mal informada. Duvida? Faça o teste do porquê das informações que você recebe diariamente. Os noticiários, em geral, nunca abordam as causas dos fatos. No processo de comunicação da vida, todos os seres captam e transmitem sinais por meio dos sentidos e da intuição. Nós, humanos, ainda fomos dotados com a razão, pela qual podemos refletir sobre as informações recebidas e usá-las de várias formas. Isso, porém, nem sempre fazemos de uma maneira vantajosa. Dos 5 sentidos, há 2 que podem ser parcial ou totalmente desativados, como a visão e a audição. Faça um teste.
Feche os olhos diante da TV e cubra os ouvidos. Você pode, se quiser, não ver nem ouvir nada. Já os demais sentidos, como gosto, faro e tato, dificilmente podem ser desligados só pela vontade. Tente não sentir o gosto do feijão queimado, o mau cheiro dos gases de escape ou o calor do sol. Será por acaso que não se pode desligar esses sentidos? Ou isso tem uma razão de ser? Os sentidos foram e são importantes em tudo o que fazemos. Por meio deles, recebemos estímulos que causam reações e elas nos geram informações. Estas permitem, assim, que organizemos a nossa vida pessoal e social. Veja um exemplo. Quando se come uma planta venenosa, dependendo da quantidade, ela pode nos fazer mal. O sentir-se mal é a resposta que o corpo dá à ingestão da planta. Captando essa informação, pode-se evitar novo desconforto. Ignorando-a e continuando a comer a planta, talvez até em grandes quantidades, o resultado poderá ser bem mais desastroso. Muitas pessoas não valorizam mais a intuição e os sentidos ou até os negam. Por outro lado, há grupos que exploram os nossos sentidos para a vantagem deles. Você já percebeu o que isso significa? Usando mal os nossos sentidos ou sobrevalorizando a razão, por exemplo, criamos desinformação. Desaprendemos a diferenciar os estímulos construtivos dos prejudiciais e, com isso, as nossas reações a eles podem se desequilibrar. Na natureza, quando o bicho-homem não interfere, todos os seres interagem de forma equilibrada porque trocam informações sem distorção. Uma pedra, por exemplo, se comunica com o solo, com o ar e conosco. Não acredita? Então deixe de captar o sinal óptico que ela lhe envia quando se atravessa em seu caminho. Você aí poderá tropeçar nela e se machucar. Outras faltas de atenção podem terminar bem pior. Animais, plantas, estrelas, sol e lua se comunicam diariamente conosco. Sem sol, até nem existiria vida física na Terra. À noite, a lua e os astros nos orientaram durante séculos. Hoje, porém, é opinião corrente que se pode fazer o que se quiser com a Terra e há um desrespeito pelos sinais que a natureza nos manda. E ainda se acha isso muito natural e normal. A maioria hoje acha que comunicação é falar muito ou ver televisão durante horas. O acesso à informação é um direito constitucional, mas damos os meios de comunicação a grupos familiares, religiosos e a multinacionais. E o que eles fazem? Usam esses meios de comunicação para o bem comum ou para manipular a massa? Para realmente nos informar ou para aumentar o seu poder e ganhos, custe o que custar? Inclusive pelo preço da destruição da vida humana? Não é só a quantidade de artigos que fazem um bom jornal ou uma boa revista. Não é só o alcance ou o número de ouvintes e telespectadores que faz um bom programa de rádio ou TV. Não é a rapidez da veiculação de um fato que o torna mais compreensível ou mais verdadeiro. Life is life? A vida é ao vivo, mesmo se for sobre uma guerra injusta que mata milhares de pessoas? Se a transmissão dos estímulos não for acompanhada por sinceridade de intenção e amor à verdade, pelo bem de todos,
então não há comunicação verdadeira. Se nós quisermos viver bem, precisamos de informação e saber autênticos, que respeitem a nossa integridade como pessoas conscientes e como coletividade. Por isso, não se deixe tratar como massa manipulável, consumidora cega, ouvinte ou telespectadora passiva ou claque de homens mascarados. A piora da qualidade de nossa comunicação também pode ser observada pelas palavras que usamos. Elas são símbolos com conteúdo que fazem a cabeça das pessoas. E a língua de um povo é a expressão de suas ideias e valores. Quem manipula ou deturpa o significado das palavras desrespeita o espírito e a cultura de um povo. Veja um exemplo de manipulação de palavras para nos enganar. Os Estados Unidos batizaram o primeiro submarino da classe Trident II com o significativo nome de Corpus Christi. E ele foi benzido com 12 foguetes, cada um com 14 ogivas atômicas capazes de destruir de uma só vez as grandes cidades da Europa e da Ásia. Tudo por meio do corpo de Cristo. Os antigos ministérios da guerra hoje chamam-se Ministérios da Defesa. E as guerras acabaram ou os ministérios só trocaram de nome? Aliás, nunca se falou tanto de paz como hoje, mas nunca se produziu tanto armamento e se destrói tanta gente como na nossa era. O comércio de armas e de drogas envolve por ano cerca de 400 a 500 bilhões de dólares cada segmento. Nota que esses dados são de 1990. Todo esse comércio de armas se gasta para defender os povos da guerra? Mas guerra contra quem e para quê? Você já viu um povo fazer guerra de livre e espontânea vontade? Nunca. Só os homens têm que ser educados para morrer ou matar irracionalmente. Perdão, para defender os interesses, os bens e as fortunas dos poderosos, claro. Quantas lutas diárias ainda iremos travar em casa, no trabalho ou contra a natureza até conseguirmos destruir tudo? Quantas vozes de alerta ainda terão de ser caladas até assistirmos ao vivo e a cores pela TV-ilusão o The End da hecatombe ambiental? Que repórter terá a glória de cobrir o nosso genocídio coletivo? Quanto desrespeito à comunicação autêntica ainda será preciso até acordarmos? A vida não é um beco sem saída. Ela é dinâmica e perfeita. Em seu curso, nós também podemos desempenhar o papel de captadores e transmissores de informações verdadeiras. Como? Evitando a mentira em nosso cotidiano. Não deixando que nos tratem como massa cega e idiota. Não tolerando que nos usem como consumidores passivos de publicidades e produtos alienantes. Os átomos de todos os seres vibram numa frequência determinada, com um ritmo e um sentido peculiares. E tudo o que vemos é feito de átomos. Isso é casual? Não. É proposital. A ser criadora faz os átomos vibrarem no sentido da vida, que é liberdade, amor, prazer e harmonia.
Quem vibra nessa frequência desfruta o ritmo da vida e não a destrói. Você quer vibrar com os átomos? Ouça então o cantar dos pássaros ao entardecer. Goze o céu carregado de estrelas. Desfrute o nascer de um dia ou o cheiro da terra molhada pela chuva. Esta é a sinfonia da vida. Depois, observe o ritmo das grandes cidades e os frutos da injustiça e do desequilíbrio causados por alguns homens. Veja, ouça, cheire e sinta a elegia da morte. A escolha pela comunicação da vida ou da morte está nas nossas mãos, como indivíduos e como sociedade. Se a nossa opção for pela vida, devemos tornar todas as nossas fontes de saber e de informação comum a todos, em harmonia com todos os seres. Que tal? Você topa ser agente da verdadeira comunicação? Ótimo! Então, passemos à nossa última e grande máscara, a máscara do homem, porque quem se comunica nunca se trumbica. A máscara do homem. Convido-a a imaginar agora uma linda noite de estrelas com um maravilhoso cruzeiro do sul. Absorta, mergulhe comigo na Via Láctea. À nossa volta, o silêncio e a imensidão do infinito. Galáxias incontáveis, gigantescas, belíssimas. No meio delas, o planeta Terra, pequenino, avança pelo tempo e espaço, expandindo-se com o cosmos. A bordo dele, uns seres invisíveis lá do alto, os homens. Há uns 5.000 anos, eles vêm tentando decifrar o enigma da vida e da morte. Alguns resolveram isso satisfatoriamente. Outros estão apanhando até hoje. E correm, desesperados, à procura de respostas para perguntas como: por que existe o homem? Qual o seu destino? Que função ele desempenha, perdido na imensidão do infinito e da eternidade? Comparado com o saber do universo, o homem dispõe de recursos limitados para resolver as questões que tanto o afligem. Ele só possui 1,5 kg de cérebro, alguns sentidos e a intuição. Por meio deles, o homem criou uma parafernália de aparelhos e sistemas e atingiu um estádio da evolução que autoqualifica de avançado. Mas, infelizmente, ele também continua gerando muita dor, infelicidade e destruição. Hoje, o homem se considera o senhor absoluto da Terra e já começa a recriar o mundo pela bioengenharia.
Em breve, só haverá colônias estandardizadas de operários robotizados de plantas e animais geneticamente manipulados. Todos feitos sob medida pela genialidade do Homo sapiens sapiens, que vem do latim e significa homem sábio que sabe. Aí não haverá mais greves nem idiotas invejosos para chatear os donos do poder. Será o paraíso do homem. Se você observou a Terra lá de cima, na viagem fantasiosa à Via Láctea, deve ter notado que tudo adquire uma outra dimensão quando visto a certa distância. Quem andou de avião sabe disso. O mesmo ocorre com todas as nossas visões, seja uma paisagem ou uma criação mental. E se você quiser observar como vai a sua vida, por exemplo, é bom sair da rotina, deixar sua casa e escolher um lugar silencioso favorável à reflexão. Nesse clima, pense sobre o que você está fazendo, como se sente, etc. Com isso, irá se conhecer melhor. Você verá que certas coisas que no dia a dia lhe parecem preocupantes, à distância parecerão menos importantes. O mesmo acontece a nível social. Compare a sua vida com a de uma favelada. Os seus problemas aí irão parecer bem menores. Aliás, lembra do ditado: lamentei não ter sapatos até ver uma pessoa sem pés? No mundo tudo tem uma causa e um ou mais efeitos. Tudo é relativo ao todo e o todo depende das partes que o compõem. Quem se fixa só num aspecto, ignorando os outros, provoca desequilíbrio. E hoje, as nossas relações sociais e com os demais seres andam desarmônicas. A principal causa disso é o homem. Quais são os valores e os ideais predominantes na nossa sociedade? Menino tem que ser macho, não tem medo, não chora, tem que caçar, jogar bola, brigar. Meninas são bobas, choronas, devem brincar com bonecas e panelas. O homem é bonitão, bem vestido, faz sucesso, bebe, fuma, tem carros de luxo e adora coelhinhas. Referência óbvia à revista Playboy e as demais desse tipo. Ele é o chefe proprietário da família, o seu centro e arrimo. É o empresário de sucesso, o político embusteiro, o artista adorado e o líder religioso astucioso. Ele é poderoso, infalível e mata quem mancha a sua honra. A mulher é um dos vários objetos do homem. É a guardiã dos seus bens e poder. Lembra da TFP, Tradição, Família e Propriedade, a serviço da civilização cristã? Ela é a amante sempre disponível, a secretária super eficiente, a dona de casa incansável. E ela é ótima quando desempenha essas funções dia e noite sem reclamar nada. Muito menos do homem, é claro. Você já se deu conta de que vivemos numa sociedade machista, não? Mas que nega os direitos inalienáveis da mulher como uma pessoa igual ao homem? Ou você ainda acha que ele foi feito de fato para gozar de todos os direitos e deixar todos os deveres só para o chamado sexo frágil? Afinal, como
E por que surgiu o mito da supremacia do falo? Perdão, do homem? No início de nossa evolução, as mulheres detiveram o comando, lembra? Depois surgiu o patriarcado, quando ocorreu a perda do equilíbrio original e o homem ficou meio perdido. Aí ele passou a sentir medo diante da natureza vigorosa e hostil. E enquanto alguns grupos aceitaram isso e resolveram o dilema de uma forma razoável, outros não. Eles negaram as causas de seu medo e insegurança, criando uma falsa grandeza por meio de suas culturas e religiões. Tudo na esperança de se tornarem invulneráveis, imbatíveis e eternos. Exemplos disso são as lendas do calcanhar de Aquiles e de Sigefredo, do conto dos Nibelungos. Eles são símbolos do homem ideal, insensível à dor, ao sofrimento e às deficiências naturais de toda pessoa. Assim, pelos séculos, cristalizou-se o ideal do homem, erradicar a sua vulnerabilidade por meio da força bruta. E para não dar na vista, o homem criou as suas máscaras. O homem, pois, é a origem de todos os mitos e o maior deles. Hoje, a visão machista domina o globo e seus efeitos afetam a todos, mas, sobretudo, as mulheres, porque elas se mantêm sensíveis por terem um contato mais íntimo com a vida, tanto na gestação como na criação dos filhos. E o homem percebe a sua vulnerabilidade ao se espelhar nela, e reprime a mulher porque não quer aceitar o seu lado feminino e as suas emoções. O auge dessa negação é a tentativa do homem de controlar a tudo e a todos. E a sua ideologia machista já foi até assumida pela maioria. Mesmo os homens que a percebem nada dizem por medo de trair os seus iguais e os seus valores. E preferem atraiçoar todos os demais a ter que dar o braço a torcer, porque isso é coisa de fracos e de covardes. Homem que é homem não faz isso, nunca. Mas, sem a sua ideologia machista, baseada na força e na irracionalidade, sem a sua virilidade teológica, política, econômica e militar, o homem se sentiria bem fracote. E quanto mais ele nega isso, mais aumenta a sua debilidade. Maiores são suas tentativas para neutralizá-la por meio de mais posses e poder. Maior se torna a sua frustração, menos feliz é, criando assim o conhecido círculo vicioso e letal no qual nos encontramos. Muitas mulheres, infelizmente, também negam a sua sensibilidade e acatam passivas os valores machistas para fazer carreira ou serem reconhecidas pelos homens. Muitas mães educam os filhos pelos valores machistas, ensinando-lhes um medo servil ao pai, aos pastores e às autoridades. Assim, a mãe escraviza e acorrenta os filhos com as mesmas cadeias que o homem lhe impôs. Ela lhes herda a mesma prisão em que ele a confinou. Qual a mãe que educa os seus filhos para o amor e a responsabilidade? Para a sinceridade e o respeito a si e a todos? Como pode uma mãe transmitir os seus sentimentos femininos se ela própria os nega em si?
Negando-se a sensibilidade feminina, criam-se seres insensíveis. E não é isso que somos hoje? Um primeiro passo para superar o machismo é evitar os preconceitos que o homem inventou para nos enganar, como o homo homini lupus, o homem seria um lobo ao homem. Mas a quem o autor do dito se refere? Ao Zé Povo ou aos poderosos? Todo homem é mau por natureza. Você é má ou mau? Será que não são maus os que querem que você se sinta sem valor? E você ainda deve lembrar de vários outros preconceitos racistas e sexistas muito usados no nosso cotidiano. Você, aliás, já notou que o homem gosta de escolher bodes expiatórios para esconder os seus erros? Hitler, Stalin e Mao foram grandes assassinos. Mas eles foram criminosos sozinhos? Não. Eles tiveram suportes políticos, financeiros e religiosos machistas que os levaram ao poder e os mantiveram enquanto geravam vantagens para os grupos que os criaram. Quase todos os grandes homens foram fantoches de sistemas machistas. E quando não serviam mais, foram eliminados e taxados de maus. Não são os vencedores que determinam como foi a história? Os prêmios Nobel ou os inventores de armas letais foram grandes porque atuaram para tirar a maioria da miséria e para lhes dar melhor educação e saúde? Ou para garantir o poder do homem e acelerar a nossa destruição? Onde foram parar os pensadores e os revolucionários que tentaram mudar as estruturas sociais injustas? Quantos profetas não foram mortos porque meteram o dedo nas feridas dos sistemas autoritários? Não há algo que seja de fato grande enquanto não for relacionado ao todo, a toda a humanidade e a todos os seres. E agora lhe pergunto, será que não se pode fazer frente ao insensível batalhão mitológico criado pelo homem? Claro que sim. E isso é simples até. Basta criar estratégias de ação que desenvolvam as nossas potencialidades. O primeiro passo é reconhecer a nossa origem comum e o autêntico sentido da vida. Um segundo passo é aceitar-nos por inteiro, com fortalezas, debilidades e limitações. Assim, reintegramos o nosso exterior com o interior, o físico com o espiritual, o feminino com o masculino. E, por fim, vivendo uma conscientização baseada no amor, na sinceridade, na responsabilidade própria e no respeito pela vida de todos. Tente mudar o clima do lugar em que você vive e atua. Só assim mudaremos o nosso clima social. Não espere que outros ajam por você. Observe as regras do jogo em que vive. Se notar algo que lhe desagrada e se quiser mudá-lo, crie e desenvolva estratégias práticas de ação. Pequenas e eficientes, inteligentes e duradouras. Delimite prazos para realizá-las e seja perseverante. E só pratique regras que fomentem a justiça e a harmonia. Esta nova conscientização será efetiva e duradoura se for interiorizada, se for feita de dentro para fora. Cultive-a com toda a sua vontade,
porque ela vale a alegria que proporciona. E não se deixe iludir nunca mais por nada desse mundo. Seja criativa. A vida é generosa. Por sermos partes da Criadora onipotente, nós somos poderosos como ela. Saiba que não há limites para a sua inteligência nem para a sua fantasia. E apesar dos tropeços e dos altos e baixos da vida, nunca desista de prosseguir nesse caminho. Vá com calma. Viva você a vida que se renova a cada segundo, porque mudar vale o prazer que proporciona. E nós fomos feitos para o amor e a felicidade. Lembra? Pois é, como tudo na vida, agora também chegou a hora de nos despedirmos. E apesar de estarmos um tanto distantes fisicamente, espero que continuemos juntos espiritual e emocionalmente. Sim, porque temos um só destino. Por isso, que tal? Vamos continuar trilhando juntos o nosso longo caminho? Para sempre? Com gratidão por ter partilhado seus instantes, deixo um abraço amigo. E com amor lhe digo adeus.